Olá, caros alunos. Então, dando prosseguimento às nossas aulas, iremos estudar, nesse caso, a produção do biocombustível etanol. É amplamente utilizado na matriz energética brasileira, dentro da produção brasileira de energia. Veja bem, o programa, né, na verdade, a produção de álcool no Brasil, ela é muito anterior ao próprio programa Proálcool de 1975. Por volta aí de 1925, 1930, já havia as primeiras experiências da produção desse tipo de álcool aqui no Brasil, porque classicamente, historicamente, nós temos uma produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, o insumo e as matérias-primas para produzir tanto o açúcar quanto o álcool. E o que deu um impulso de fato para a produção em larga escala do álcool no Brasil foi a crise do petróleo de 1973, né, a guerra chamada Guerra do Yom Kippur, que desencadeou o primeiro choque do petróleo, e depois a guerra Irã-Iraque de 1979, que daí fez com que o programa Proálcool de fato deslanchasse. Vejam bem, o que acontece é que em 1973, quando da crise do primeiro choque do petróleo, o Brasil tinha uma produção muito limitada de petróleo em território nacional por meio da Petrobras, apenas 13, 14% aproximadamente. Então, o que acontece é que a limitação em forma de cotas pela OPEP, ela basicamente fez com que a lei da oferta e procura explodisse o preço do barril do petróleo, algo em torno de 2,15, 2,30 dólares, para ter algo em torno de 12,70, 12,50 dólares o barril, e isso aí representou um aumento gigantesco, né? Estou falando em torno de 6 vezes, 600%. E, basicamente, junto com isso, veio uma crise no Brasil, né, uma crise basicamente que atinge não só o Brasil, mas o mundo todo, e aí o câmbio brasileiro vai por água abaixo, um processo inflacionário, e então o Brasil se viu numa situação muito complexa de dependência de importação desse produto, que era cotado em dólar, com câmbio desfavorável, e uma matriz energética basicamente dependendo desse produto. E então, em 1975, dia 14 de novembro, o então presidente da República, o Ernesto Geisel, ele dá o início ao chamado programa Proálcool. O que era o programa Proálcool? O programa Proálcool nada mais era do que uma fonte alternativa de energia para atender a demanda e a necessidade do mercado interno e com vistas a depender menos do exterior, ou seja, depender menos do petróleo importado. E então o programa Proálcool ele pega e começa a oferecer grandes subsídios a grandes produtores, né, para que eles conseguissem ampliar ou construir grandes usinas produtoras de etanol, e essas usinas são conversíveis, ou seja, ou você pode produzir etanol, ou você opta pela a produção de açúcar. E isso acabou durante um bom tempo sendo ruim para o Brasil. Nós temos que entender que em 1970, isso, melhor dizendo, na década de 70, ele marca um período muito especial no que diz respeito à cotação do açúcar em escala mundial. Porque o açúcar, ele começa basicamente a perder muito preço em escala global, porque a Índia também começa a produzir muito cana-de-açúcar, exportar muito açúcar, outros países, e a lei da oferta e procura age sobre o preço. Então, os produtores de açúcar no Brasil, eles estavam meio ou completamente quebrados, né? Era um negócio, digamos que pouco rentável. E o programa Pro Álcool, então, dá uma vida, um impulso a esse setor que estava indo aí capengando de mal a pior na década de 1970. Ah, e, em contrapartida, o que acontece é que o governo também ele começa a incentivar em duas facetas. De um lado, já grandes produtores de açúcar, e por outro lado, ele começa a incentivar também é, que pequenos produtores substituíssem a sua cultura, digamos, de multicultura
para uma monocultura, um modelo de plantation, ou seja, ele estimula basicamente a implantação e a ampliação dos campos de cana-de-açúcar por meio do próprio Proálcool nas regiões classicamente produtoras de cana-de-açúcar. Zona da Mata Nordestina, região da Baixada Fluminense, né, em específica próximo da cidade de Campos, e também no Planalto Ocidental Paulista, né, aquela região do extremo oeste do estado de São Paulo, dos derramamentos basálticos de terras extremamente férteis. E por que que o governo faz isso? Porque não haveria tempo nem capital para, por exemplo, abrir novas fronteiras agrícolas em regiões de solos menos férteis ou solos menos favoráveis para a produção de cana-de-açúcar. Dessa forma, o que traz em termos de possibilidades para o Brasil é novamente o governo militar estimular o plantio da cana-de-açúcar, onde historicamente já havia e sucesso com o cultivo desse tipo de vegetal. E então, basicamente, começou-se a haver não apenas subsídio para essas categorias, né, produtores, pequenos agricultores, médios, né, como grandes usineiros, mas também por parte subsídios por parte dos governos estaduais. Vejam bem, o que acontece é que o grande problema desse problema, dessa questão de você estimular grandes produtores, né, e também tentar de certa forma, mas infelizmente de uma estrutura deficiente, estimular os pequenos produtores, porque os grandes produtores já tinham um know-how, né? E eles tinham as usinas, enquanto que o pequeno produtor era obrigado a vender para o usineiro. E isso aí criava uma grande cadeia de desvantagem para o produtor, quando não tinha a usina, porque ele era obrigado a vender a produção de cana-de-açúcar por preço que os usineiros estavam disponíveis a pagar, né? Essa distorção, essa hipotética distorção, ela foi corrigida, né, de uma forma de tentar estimular ainda mais a produção de cana-de-açúcar, só em 89, quando o governo ele começa a criar políticas de preço para a cana-de-açúcar. Pois bem, o que acontece é que a partir desse momento que é estimulado a produção de etanol no Brasil, os governos estaduais também dão subsídios diminuindo, por exemplo, o imposto sobre a propriedade de veículos, né, que é o famoso IPVA, que todo ano nós temos que pagar. Então, esse IPVA, ele era cobrado 50% a menos. Por exemplo, no estado de São Paulo, se um veículo a gasolina é 4% do valor, um veículo a álcool era 2% do valor bruto todo ano, pago em 3 vezes. O grande problema era que o álcool tinha uma limitação legal de preço, 65% do preço da gasolina. E aí então, basicamente, isso gerava prejuízo para o governo, e quem acaba com esse prejuízo na prática era a Petrobras, né? A Petrobras era o braço do governo. Então, muitas vezes, o governo tinha que completar, né, o valor do álcool para vender ele dentro daquela ótica de 65% do preço do litro da gasolina, e isso causou severos problemas para a Petrobras, que infelizmente teve que absorver os prejuízos relativos a essa diferença que era estabelecida por lei no Brasil. Pois bem, eu vou finalizar esse vídeo e logo mais nós faremos o segundo relativo ao programa Pro Álcool e a produção de álcool no Brasil. Até mais!